título da mensagem é Seguir a Jesus. Como cristãos, nós devemos refletir a imagem de Cristo, né? Nós devemos ser como espelhos. A luz que há em nós deve vir de Cristo, né? Nós temos que só refletir a vida de Cristo em nossa vida. Mas não somente refletir, mas nós também, como cristãos, nós devemos agir como Cristo. E às vezes a pergunta é: o que Jesus faria em meu lugar? Nos ajuda a pensar aquilo que nós vamos fazer, a atitude que vamos tomar. Precisamos seguir os seus ensinamentos, precisamos seguir a Jesus. E eu quero ler o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 26. Lucas 9, 23 ao 26. Nós temos também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, né, os evangelhos paralelos, também essa mesma passagem. Lucas 9, 23 ao 26. Texto muito conhecido, texto fácil de entender, difícil de viver. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Dura essa palavra de Jesus. Dura. E eu quero tirar algumas lições. E a primeira lição é justamente no versículo 23, que diz: se alguém quiser vir após mim. Seguir Jesus é uma decisão independente. Jesus diz: se alguém quiser. A pergunta é: eu estou disposto? Eu quero seguir Jesus? Eu preciso querer, eu preciso ter essa decisão. Nós cantamos, né, nesse último cântico: a ti nos rendemos com tudo o que temos, os conceitos, o corpo, mas fala também a razão. Por quê? Porque seguir Jesus é algo racional. Não é algo que na emoção eu ergo a mão, correm lágrimas, eu aceito Jesus e fica por isso. Porque eu preciso pensar, eu preciso querer buscar e seguir a Jesus. Não pode ser por obrigação e tampouco por influência de alguém. Eu preciso querer. Não adianta eu querer que os meus filhos sigam a Jesus se eles não quiserem seguir a Jesus. Não adianta eu querer que meu pai, minha mãe sigam a Jesus se eles não querem seguir. É uma decisão individual. Cada um presta contas de si mesmo. Ninguém presta contas do outro. Deve ser algo consciente. Querer vir após Jesus tem implicações diretas sobre a vida da pessoa, e somente ela precisa estar disposta a enfrentar tudo aquilo que vem junto com esse estar disposto a seguir Jesus. E a pergunta é: você quer seguir a Jesus de fato? Ah, pastor, mas eu já sigo Jesus. Deixa eu mudar um pouco a pergunta. Será que você realmente está seguindo a Jesus? Fica
para cada um pensar. Segunda lição que eu tiro desse texto é que no momento que eu decido seguir Jesus, então vem o primeiro pré-requisito. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro pré-requisito, a negação do eu. É negar a minha vontade em prol da vontade de Deus. Paulo fala em mortificar a carne. Vá lá para o texto de Romanos 8,13, depois volta, não desmarca na tua Bíblia. Romanos 8,13. Romanos 8,13. Paulo diz o seguinte: porque se vocês viverem segundo a carne, ou seja, segundo a vontade de vocês, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo está dizendo que se nós quisermos viver nesse mundo segundo as minhas vontades, as minhas paixões, os desejos do meu coração, eu estou caminhando para a morte. Mas quando eu deixo o Espírito de Deus dirigir a minha vida, me guiar, aí então diz que certamente eu viverei. Qual que é a morte que aqui está falando? Se eu quiser então agir com aquilo que eu quero, eu vou sair ali fora, vou ser atropelado e vou morrer, é isso? Não. A morte espiritual. A morte espiritual. Quando que a morte espiritual acontece de fato? Quando eu tenho um encontro com Deus. Quando todos nós um dia vamos prestar contas a Deus e vamos estar em pé na frente do grande tribunal, e ali então diz a palavra de Deus em Mateus 25, que Jesus vai apartar então os seus daqueles que não são. Diz ali separar as ovelhas dos cabritos. E para alguns ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. E para outros ele vai dizer: afastem-se de mim, não os conheço. Nesse momento, aquele que tem a vida é aquele que vai ouvir de Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai. Mas aquele que ouvir a palavra dura de Jesus e dizer assim: não vos conheço, esse a Bíblia diz que terá a segunda morte, que é a morte espiritual, que é o lago de fogo. Nós temos que, por isso que eu digo que é algo que nós temos que pensar muito bem. Nós decidimos a nossa eternidade hoje. Nós decidimos aonde nós vamos passar a eternidade no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, seguindo Jesus, deixando o Espírito Santo nos guiar, ou dizendo assim: não, da minha vida cuido eu. E aí você vai decidir também se você vai para a vida eterna ou para a morte eterna. O meu querer deve ser aniquilado para se sobressair o querer de Deus. E o negar o meu eu não é só no domingo e vir na igreja. É todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias em que nós vivermos, nós precisamos negar o nosso eu. Abrir mão daquilo que eu quero, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, para fazer a obra do Senhor. Eu não sou exemplo para ninguém. O nosso exemplo é Cristo. Mas certamente eu, no dia de hoje, gostaria de estar lá junto com a minha mãe, talvez a Ana com a mãe dela, junto com a nossa família. Mas um dia nós negamos isso para nós, para fazer a vontade de Deus. E hoje estamos aqui. Amanhã não sei aonde estaremos.
mas isso é um exemplo de como eu devo negar o meu eu. Para conseguir negar o eu, preciso tomar essa decisão com seriedade. Como a gente diz assim, com pulso firme. Não é algo na emoção, que hoje eu me emociono e digo, eu vou te seguir, Jesus, na segunda-feira já digo assim, não, quem cuida de mim sou eu. Você tem que decidir. Se alguém quiser, comece negando o eu. Preciso estar com os olhos fixos em Jesus, em sua promessa, em sua palavra todos os dias. E aí fica mais fácil negar o nosso eu. Terceira lição, o segundo pré-requisito que o texto nos mostra. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Carregar a cruz. Dia a dia, tome a sua cruz. Não é uma cruz que se carrega uma vez por semana, uma vez por mês, lá das vezes em quando. É dia a dia. Se diz que aquilo que é para mim, ninguém passa, né? Já ouviu essa frase? Aquilo que é para mim passar, ninguém passa. E muitas vezes em nossa vida se apresenta alguma cruz para carregarmos. De fato, alguns definem essa cruz como deserto que tem que atravessar. Esta cruz pode ser uma doença, pode ser um luto, pode ser uma crise financeira, uma crise familiar, uma adversidade que se levanta. Muitas vezes é uma cruz. Mas esta não é a cruz real que esse texto está falando. Essa cruz de se levantar essas adversidades, isso acontece com todos, cristãos ou não cristãos. A diferença é que aquele que tem a Deus, aquele que tem a Cristo, é mais fácil. É mais fácil passar, por exemplo, por uma doença do que aquele que não tem Deus, que não acredita em Deus. É mais fácil passar por o luto com Deus do que sem Deus. Essa é algo que nós estamos sujeitos. Mas a cruz que Jesus está falando é a cruz a qual Jesus passou, e por isso nós passamos também. Esta cruz que Jesus se refere, além do negar o eu, é as consequências de sermos cristãos. Quando eu digo eu quero ser cristão, eu trago sobre mim consequências. Jesus no Sermão do Monte vai falar isso. Abra lá, Mateus 5, 10 ao 12. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Olha o que Jesus vai falar. Começa dizendo bem-aventurados, que quer dizer feliz, mais do que feliz. Feliz os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essa é a cruz que aquele que quer seguir Jesus está fadado. Ainda nós vivemos em um país livre. Nós temos liberdade para vir na igreja. Vocês estão na igreja hoje. Nós temos a Bíblia conosco. Muitos países não se pode ter Bíblia. Se alguém é pego com Bíblia, vai preso, é torturado. Se alguém se confessa cristão, é perseguido, é preso, é morto e literalmente perde a cabeça. É decapitado, é enforcado,
queimado vivo, mortes horrendas, por não negarem a Cristo. Paulo sofreu isto na carne. Nós vemos a história de Paulo que, por amor ao Evangelho, ele foi apedrejado, deixaram ele como morto, depois ele foi açoitado mais de uma vez, ele foi preso por causa do Evangelho. Talvez em nosso país esta perseguição nunca vai acontecer, e eu espero que nunca aconteça, que nós tenhamos essa liberdade que nós temos todos os dias até a vinda de Jesus. Mas, se acontecer, você está disposto a sofrer por Jesus? Você estaria disposto a pagar com a tua vida por causa de Jesus? Você já pensou isso? Já se fez essa pergunta? Se alguém apontando uma arma na tua cabeça disser, se você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, você morre. Se você negá-lo, você vive. O que você faz? Quem quiser vir após mim. Essa é a cruz que vem com Jesus. Em nosso contexto, a cruz é mais leve, que no Brasil é mais branda. No máximo você vai sofrer uma chacota dos colegas, dos amigos, por ser cristão. Vão contar piada, tirar sarro de você. Talvez vai perder os teus amigos. Talvez vai sofrer alguma calúnia por ser cristão. Vão apontar o dedo para você. Em alguma outra ocasião, isolado, pode acontecer de alguém ser violentado, né? Apanhar por causa do Evangelho. Mas aqui nós estamos num lugar livre, num país livre. Mesmo assim, é uma cruz que eu devo estar disposto a carregar. Pergunta: você está disposto? Quarta lição. O texto que nós lemos diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quarta lição: seguir Jesus. Não tem como seguir Jesus sem negar o eu e sem carregar a cruz. Veja bem a ordem que Jesus coloca: se você quiser vir após mim, primeiro, negue o teu eu. Segundo, tome a tua cruz. Depois disso, você me siga. Não tem como eu querer seguir Jesus sem negar o meu eu. Porque de fato eu não vou seguir Jesus. Eu vou seguir o meu coração. Não tem como eu dizer que nego o meu eu se eu não estou disposto a carregar a cruz. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, o jeitinho brasileiro, né? Mas não é assim que funciona. É impossível eu querer seguir Jesus do meu jeito. É impossível negar Jesus andando em sua contramão. Se Jesus vai por um lado, eu preciso ir para o mesmo lado. Não adianta eu querer ir para o outro lado achando que eu estou seguindo Jesus. Não dá certo. Lá no original, no grego, a palavra siga-me é escrito com a palavra akoloutel. No grego clássico, desse vocabulário, significa ali um caminho, ir para algum lugar com outra pessoa, acompanhar ou ir atrás de alguém. É esse o significado no grego. É mais profundo do que simplesmente nós dizer assim, seguir Jesus. Mas está dizendo o seguinte: eu preciso estar no mesmo caminho que Jesus. Eu preciso andar junto com Jesus.
Eu preciso acompanhar Jesus. Eu preciso estar atrás de Jesus. Ainda quando se fala atrás de Jesus, tem a ideia de pisar na mesma pegada que ele. Você consegue entender a profundeza disso? Não é simplesmente Jesus andou por aquele lado, então eu vou de qualquer jeito. É pisar na mesma pisadura que ele. Isso reflete ou remete para nós ter as mesmas atitudes, fazer as mesmas coisas que ele fez, falar do mesmo jeito que ele falou, andar do mesmo jeito que ele andou. Você está disposto a seguir Jesus? Quinta lição, um pouco contraditório, versículo 24 e 25 de Lucas. Quem perde ganha e quem ganha perde. Na nossa cabeça é diferente, né? Quem ganha, ganha, quem perde, perde. Mas Deus trabalha diferente. Quem perde, ganha, e quem ganha, perde. Diz assim no versículo 24 e 25, eu vou ler de novo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Nos evangelhos paralelos, diz: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta? Aquele que negar o seu eu, tomar a cruz, seguir Jesus, vai perder a sua vida aqui na terra, porque não vai fazer a sua vontade, sim a vontade de Deus, mas no futuro ganhará a vida eterna. Mas aquele, por outro lado, que quer ganhar a vida aqui, fazer as coisas que dão prazer aqui, viver do seu jeito aqui, vai ganhar a vida aqui, mas lá na eternidade perderá. A eternidade é um pouquinho mais longa do que os nossos anos de vida, não é? Devemos fazer a conta matemática dos prós e contras. Aquele que quiser ganhar a vida neste mundo deve perder aqui para ganhar na eternidade. Agora, como entender isso na prática? O próprio versículo 25 responde: de que adianta ganhar o mundo e perder a vida, perder a alma? Nós não vivemos para ganhar o mundo, conquistar o mundo? Não é assim que nós somos criados e treinados? Desde pequenos, não é assim? No colégio, não se diz que você precisa ser o melhor? Não se diz que você tem que fazer a melhor faculdade? Para que fazer a melhor faculdade? Para você ter o melhor trabalho, emprego. Mas por que ter o melhor emprego? Para você ganhar mais. Mas para que ganhar mais? Para você conquistar mais coisas. Não é assim que a gente é treinado? É ou não é? E a gente olha só para o mundo aqui. E a gente esquece de olhar para a eternidade. Quero colocar aqui um exemplo bem claro. Eclesiastes 2, 3 ao 11. Abra a tua Bíblia. Eclesiastes 2, 3 ao 11. Nós sabemos que Salomão foi um homem muito sábio, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Porém, ele não soube aplicar a sua sabedoria na sua própria vida. E no final da vida, nós sabemos que ele se perdeu e ele se afastou do Senhor e teve consequências sérias. E aqui, quando ele escreve esse texto, é quando ele está no final da vida e ele olha para trás e ele começa a refletir. E é uma reflexão para nós. Eclesiastes 2, do 3 ao 11, diz assim: concluí que o riso é tolice,
e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão foi o homem mais rico que já existiu no mundo todo. Não é à toa que Indiana Jones fizeram filmes, das minas do rei Salomão, que seria a maior riqueza do mundo. A Bíblia diz que nos tempos de Salomão a prata nem era contada de tanto ouro que lá havia. Foi o homem mais rico e nunca houve um rei com tanta riqueza como ele. E ele diz que ele fez tudo aquilo que queria o seu coração, tudo o que ele queria, tudo. Mulheres, vinhas, vinho, alegrias, bebedeiras, tudo. E quando ele chega no final da vida, e ele olha para trás, e reflete em tudo isso, ele diz que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Quer dizer, de nada se aproveita. As obras carnais, de nada se aproveita. Quando nós chegarmos no final da nossa vida, quando nós olharmos para trás, você não vai se lembrar de quanto dinheiro você ganhou, de quanto tinha na tua conta bancária, quantos empregos você teve, o que nível de faculdade você conquistou. No final da tua vida, quando você olhar para trás, você vai olhar aqueles que te amam, se estão contigo, você vai olhar para os amigos que você conquistou, você vai olhar para os frutos que você deixou. Por isso Jesus diz: acumulai-vos para vós tesouros no céu, porque esse ninguém rouba, esse não derrete com a ferrugem, o ladrão não vai roubar. Você está disposto? Novamente, precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, para poder perder a nossa vida aqui e ganhar a nossa vida na eternidade. Para que quando nós olharmos para trás, sermos assim: olha, valeu a pena. Fiz coisas erradas, faria diferente, mas ali eu aprendi. Deus me ensinou.
e eu estou feliz. Como eu tenho ouvido de alguns, inclusive irmãos que já partiram, no final da vida, eles olhar para mim, nos meus olhos, dizer: pastor, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou preparado, estou esperando Jesus vir me buscar. Sexta e última lição: Jesus e a cruz deve ser motivo de orgulho para nós e não vergonha. Verso 26 de Lucas 9 diz: aquele que se envergonhar de Jesus, ele também se envergonhará no dia da sua vinda. Dura essa palavra também. Romanos 8,37 diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Agora, pensa comigo. Como que um vencedor, no final da corrida, chegando no pódio, de primeiro lugar, levantando a taça, ok? Ele não vai ter alegria. Ele vai ter vergonha. Você consegue imaginar essa cena? O campeão levantando a taça envergonhado? É essa a ideia. A ideia que Jesus está dizendo é essa. Assim nós devemos agir com alegria, porque nele nós somos mais que vencedores. A cruz não deteve Jesus e não deve nos deter também. Nós devemos ter orgulho daquele que nos libertou. Negar o eu, carregar a cruz para o verdadeiro cristão traz alegria, traz orgulho, traz prazer, traz gozo que vem de Deus. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado são vocês quando são perseguidos por causa do meu nome. Para aí, mas se eu sou perseguido, como que eu vou ser feliz? Porque é Deus que traz paz, é Deus que dá alegria. E por mais que estamos em meio à tribulação, nós sentimos paz, nós sentimos alegria. O mundo não entende isso, mas o cristão sente essa alegria em servir Jesus. E como é bom, e as irmãs estão, a gente vai usar esse exemplo, elas vão entender muito claro, né? No final de um dia de trabalho aqui na igreja, todo mundo de arrasto, né? Mas no coração não tem uma alegria tão profunda de tudo aquilo que pôde trabalhar, aquilo que pôde ser produzido, dos recursos arrecadados para a obra do Senhor? Não é assim? Trabalhar na obra do Senhor traz alegria. E só conhece aquele que bota a mão na massa. O mundo não entende. Só o verdadeiro cristão vai entender. Que possamos decidir seguir a Jesus, mesmo que isto custe o meu eu, mesmo que tenha uma cruz para carregar, e que Cristo seja sinônimo de alegria e de orgulho em nossas vidas. Amém?